Torcedor, o Sport tem que ter, a partir de agora, do jogo com o Ituano, um aproveitamento de campeão, torcedor. Vamos falar sobre isso. Faltam quantos jogos? Vamos falar sobre isso, torcedor. Torcedor, a data pendente com o jogo do CRB é chave, viu? O Sport vai ter 2 jogos com o CRB, momento chave. Torcedor, vamos falar sobre Julian Fernandes, o volante que veio para resolver o problema do meio campo e do sistema defensivo. Vamos falar das suas características, torcedor. Torcedor, vamos ver a pontuação do Sport com relação aos concorrentes, aos adversários. A CRB está ficando muito acirrada novamente e o Sport está ficando para trás. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. O Sport, vou falar aqui, o Sport está numa situação matemática que o Sport, a partir de agora, né, o Sport tem 17 jogos, né? Então, nesses 17 jogos, o Sport tem que ter um aproveitamento de campeão. Aproveitamento de líder, torcedor. Pois é, dos 17 jogos, eu vou mostrar aqui também a tabela e vou falar também detalhes de jogos chaves. Pois é, vamos lá. O Sport tem 17 jogos, o Sport aproximadamente tem que ter um aproveitamento de 62%. Ou seja, nas 17 partidas, já está incluído os 2 jogos pendentes nessas 17 partidas. Então, o Sport tem que ganhar 10 partidas e empatar 2, no mínimo, para ter o ponto de corte, que assim, a média é 64 pontos para subir. O Sport tem 32. O Sport tem que fazer mais 32, né, nesses 17 jogos. Então, o Sport vai disputar 51 pontos, tem que fazer 32 a 33 pontos para subir, para ficar em quarto, o ponto de corte, né? 64 pontos. Então, é uma missão que começa agora no jogo com o Ituano, que vai ser dirigido por César Lucena. E César Lucena tem que mostrar porque está aqui no Sport, pelo menos num jogo. E depois, Pepa vai estar assistindo, provavelmente. Não sei onde, se vai estar lá fisicamente ou vai estar assistindo pela algum meio de transmissão. Mas depois Pepa vai ter que pegar essa bomba chiando de ter aproveitamento, de organizar tudo que Guto desorganizou. E Mariano Souza não conseguia organizar o sistema defensivo, né? O Sport contratou 7 jogadores nessa segunda janela. O último vou falar sobre ele, o Julian Fernandes. Veja as características, como ele joga. Vou mostrar aqui detalhadamente. Mas antes, então, essa é a missão, né, do Sport para subir. A contratação de Pepa é uma contratação do perfil que a gente sabe que o Sport trabalha na parte profissional. Na parte, se o Sport subir, Pepa é um treinador de Série A, porque treinou o Cruzeiro, né? Ronaldo Fenômeno que convidou ele, né, do futebol português para treinar o Cruzeiro. Então, o que acontece? Se não subir, ele é um cara também internacional, né? O Sport também trabalha nessa, internacionalizando a marca do Sport. A maior venda do Nordeste, dos clubes nordestinos centenários, foi Pedro Lima por aproximadamente quase 59 milhões de reais. Então o Sport trabalha com o mercado nacional e o mercado internacional, o latino e a Europa e a Arábia Saudita, né? Então o Pepa tem esse foi um dos perfis, esse foi um dos pontos no perfil traçando para contratar o Pepa, ao invés do Daniel Paulista, ao invés de outro treinador, né? De Hélio dos Anjos, ou não sei, de outro treinador. Então, o que eu quero dizer, que eu vou mostrar aqui para vocês, que o Pepa vai ter essa missão. Mas ele vai contar com uma contratação que está chegando, a última contratação, segundo o diretor do Sport, né, o Campos, o Rafael Campos, fechou agora, não vai contratar mais. Então, veja só como jogador de 29 anos, o Julian Fernandes. O Julian Fernandes, ele é um jogador. Mas antes eu vou falar sobre o Julian Fernandes. Mas veja a pontuação do Sport. Vamos aqui. O Sport tem o líder 43 pontos, é o Novo Horizontino. A gente está na 24ª rodada. Depois vem o Santos com 40, né? 39 Mirassol, 39 Vila Nova, terceiro e quarto. Aí vem Avaí com 37, 35 Ceará, 35 América Mineiro,
que contratou Lisca, né? O América Mineiro que contratou Lisca, né, torcedor? Vamos ver o que é que vai dar nisso aí. E vem o Curitiba 33, 32 o Goiás, né? E o Sport com 32. E o Operário, que é um também que o Sport tem jogo, né? Pendente, com 32 pontos. Então, a situação do Sport é essa, né? O aproveitamento do Sport hoje é 50%. O aproveitamento do Sport hoje é 50%, com 32 pontos. O Sport tem um clube que botou 11 pontos aí na frente do Sport. Tem clube que está com 8 pontos na frente do Sport. São 2 rodadas na frente do Sport. Se o Sport ganhasse e todos perdessem, o Sport ainda não entrava no G4. Né? Não conseguia estar dentro do acesso do G4. Então, o que eu quero dizer, torcedor, veja como joga a contratação, que é uma contratação chave. E eu vou falar aqui de rodada chave do Sport, com o CRB, né? De Daniel Paulista, que ficou meio sentido, porque está lá perdendo 9 partidas que Daniel Paulista não ganha. Ontem perdeu para Anderson Moreira, para o Avaí em casa no Repelé. O Sport tem jogo chave e eu vou falar nesse aproveitamento. Se o Sport quer ter esse aproveitamento de campeão, o jogo com o CRB, 2 jogos com o CRB, são jogos-chave. Vamos falar aqui a data desses jogos, presta atenção. Mas vamos lá. Então, o Julian Fernandes, que jogou no mercado argentino, né, joga mais ali naquele mercado, é um volante que o Sport estava precisando de aquele cão de guarda? Vou mostrar aqui como ele joga. O Julian Fernandes, de 29 anos, que estava no... A pressão está um pouco alta, está 22 de 14. Boys, né, lá da Argentina, né? O New Old Boys, e veio para o Sport um volante de muita marcação. Vou mostrar aqui. 29 anos, né, ele é um jogador que tem aquela coisa que o Sport está faltando, e isso foi detectado, esse erro. Quando o Sport está com a linha... telinhas baixas, o volante não consegue, Felipe Ferreira e o Fabrício Domingues ou o Luciano não consegue fazer a cobertura necessária, tanto nas laterais, nos laterais quando estão sendo pressionados, eles não conseguem fechar a lacuna, né? Deixa muito espaço, né? Tanto quando vem pelo corredor central, eles chegam totalmente atrasados, né? Quando a bola rola para dentro e para fora, para o centro e para o eixo central e para os corredores centrais e para o corredor da lateral, eles deixam a lacuna muito em aberta para infiltração de meias atacantes, para infiltração dos atacantes do time oponente, do time adversário. O Felipe Ferreira tem muito essa falha, o Fabrício Domingues também falha muito nesse bote, nessa pressão, e também o Luciano também mostrou ser muito lento para fazer essa função, né, essa recomposição de fechar o sistema defensivo, né, de bloquear a passagem do time adversário. Então ele já faz o contrário. Então ele é um cara que trabalha em bloco baixo, ele trabalha muito com uma excelência. O Julian Fernandes, a última contratação do Sport, tanto ele faz essa horizontal muito rápida, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, para o centro. Ele cobre tanto o zagueiro, ele tem agressividade como ponto fundamental, que também faltava nos volantes do Sport, em Felipe Ferreira e no Luciano e no Fabrício Domingos. É o bote, é a pressão, é o encostar para destruir a jogada. Ele tem isso que falta, essa virtude que faltava nos volantes do Sport até então. Isso foi um problema que custou a demissão de Mariano Souza, né? Ele não tinha ferramentas para fazer esse bloqueio, e nem em treinos ele conseguiu, nem ele, nem o Guto Ferreira. O Guto Ferreira muito menos, né? Foi um desastre. O sistema como todo, né? O sistema total do Sport, defensivo, ataque, foi um desastre com o Guto. Então vamos lá. Então, ele tem um problema? Ele tem um problema. O problema às vezes é quando os blocos estão altos. Esse é outro problema do sistema defensivo do Sport. Pepa tem que treinar aqui o alinhamento entre o primeiro e o segundo volante, né? A sincronia, né? Para não dar um bote errado. Ele é um jogador muito agressivo para destruir a jogada, dá muito carrinho. Isso às vezes é uma parte de falha dele que tem que ser corrigida no treino e com cobertura, né? E com alinhamento de cobertura, né? De um primeiro volante, de um segundo, enfim, de um lateral fechando por dentro, de um meia recuando, fazendo aquela função de segundo volante. Então isso é preciso, porque ele sobe muitas vezes da bota errada, e isso que acontece também com o Sport, quando está em blocos altos. O Felipe Ferreira, o Luciano
não adianta muito dar o bote errado, perde a jogada e leva a transição nas costas. Essa transição nas costas tem sido o problema, o defeito constante, recorrente no esporte e tem que ser, tem que ser corrigido com o novo treinador Pepa. Espero que ele tenha visto o jogo do esporte, espero que ele tenha assistido os jogos do esporte e percebido que a transição nas costas dos volantes, quando o bloco está alta, é constante, né? Mas vamos lá. Então o Sport vai ter uma sequência agora. Dia 2 contra o Ituano em Pernambuco. Aí depois, dia 7, o Sport viaja e joga lá na ressacada contra o Avaí de Enzo Moreira e Wagner Love. Jogo interessante. E depois, dia 7, né? E depois, dia 11, é o jogo remarcado. É o jogo que está pendente com o CRB no Rei Pelé. O Sport vai jogar no Rei Pelé contra Daniel Paulista, o CRB de Daniel Paulista, que não vem ganhando para ninguém, que só vem perdendo, tá em declínio técnico, físico extraordinário, principalmente físico, né? E o Sport vai jogar com o CRB 2 vezes. Joga dia 11, o jogo remarcado, e pela tabela normal, joga dia 15, em quarta, e joga domingo com o CRB. Joga com o CRB no Rei Pelé e depois com o CRB domingo, dia 15, em Pernambuco. Então o Sport vai ter 2 jogos com o CRB, jogos chaves, né? Que os 6 pontos seriam tanto interessante, cruzando os dados, tanto nos 2 jogos pendentes. Com o Operário ainda não tem data, né? Com o CRB foi marcada a data, dia 11 agora de setembro, do mês 9. Então, os 2 jogos pendentes, o Sport tem ganhado do CRB, que tá e agora o CRB não é aquele primeiro CRB do primeiro semestre da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, é um CRB fraco na Série B, que está ainda beirando a zona da degola, e tem que ganhar o jogo com o Operário aqui em Pernambuco. Isso é importante para o Sport ter aquele aproveitamento de 62%, aproveitamento de campeão no que resta agora, no restante das rodadas que faltam para terminar a Série B da temporada de 2024. E também o Sport vai ter que bater o CRB lá em Maceió, dia 11, o jogo mais remarcado, e o jogo aqui em Pernambuco, cumprindo a tabela. O Sport vai ter que bater o CRB lá e cá e ganhar os 2 jogos pendentes. CRB, né, que é o mesmo jogo, vai dar aí, e com o Operário aqui. É isso aí, torcedor. Valeu, torcedor do Sport!